Gente, é com muito prazer, mas com prazerão mesmo, que eu tô aqui entrevistando nesta segunda-feira o Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, gente, é um dos mais requisitados, mais espetaculares palestrantes, conferencistas do Brasil e do mundo. Deixa eu explicar bem isso para vocês. Tanto é que ele está falando agora, né, 1h da manhã, de Madrid, né? Ele mora em Madrid e vem no Brasil, né, todo mês, e fazendo palestra. E deixa eu contar uma história a vocês do Clóvis. Eu não conhecia o Clóvis, e uma vez em Curitiba, na Federação das Indústrias do Paraná, me convidaram para assistir uma palestra de um professor americano de Harvard, assim, que era um espetáculo. E eu fui naquele teatro de arame, lá de Curitiba, lotado de gente, tinha umas 1.000, 2.000 pessoas, sei lá, quantos cabem lá, que eu não tenho nem ideia. Né? E, de repente, entra esse professor. Mas, gente, e eu até, vou dizer para você, mais de meia hora da palestra, eu acreditando, eu só tinha uma dúvida, falei, como que esse cara, ele fala, é um português enrolado, mas ele fala, como é que pode, né? É tão difícil uma pessoa ainda conseguir, assim, se comunicar num português enrolado, né? Como um professor americano, mas fala, de repente ele vai e começa a tirar, era o Clóvis Tavares. Falei, gente, mas é o seguinte, o pior que ele falou, como professor de Harvard, só coisas absolutamente corretas, absolutamente científicas. Eu fiquei bobo, né? Terminou a palestra, eu fui lá falar com o Clóvis e hoje nós somos amigos já há alguns anos. Então, Clóvis, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você. Eu aqui na minha Salto de Pirapora e Sorocaba na fazenda, você aí em Madrid, né? Veja o que a tecnologia hoje favorece. Clóvis, conte um pouco de você, conte, né, o que você... primeiro, muito obrigado por aceitar, né, insalubre aí você 1h da manhã. Diga lá, Clóvis. Aqui eu estou no momento realmente de conhecimento cultural, né? Eu já estou há 5 anos aqui na Espanha. Todos os meses eu viajo ao Brasil, faço minhas palestras e volto para cá. E aprendi muito. Aprendi que vale a pena a gente conhecer lugares novos, aprendi que vale a pena a gente correr riscos. E é lógico que agora a gente começa a ter uma visão global, né? Eu não sou antropólogo que nem você, mas eu começo a ter uma visão global da Europa, do Brasil e dos Estados Unidos, que eu morei lá também 4 anos antes de vir para cá. Clóvis, de toda a experiência sua, né, morando nos Estados Unidos, morando aí na Espanha, que você está morando agora, o que você acha em relação ao Brasil? O que você mais aprendeu? Conte para mim. Olha, eu aprendi, Marins, que o Brasil é o país das oportunidades, tá? Os Estados Unidos também é. Só que os Estados Unidos se protege, se blinda para quem está lá dentro. E o Brasil abre as portas e o coração para quem vem de fora. Até por isso, quando você me assistiu fazendo um americano de Harvard, que fala com sotaque o tempo todo, não é? Até hoje, há 30 anos eu faço palestra, e o pessoal pede para eu interpretar o americano, o alemão, o espanhol. Por quê? Porque nós gostamos, como brasileiros, de ver o que vem de fora. Isso está no sangue, está no DNA, não dá para mudar. O que eu sinto que hoje, aqui morando na Espanha, a gente vê, né, o regionalismo muito forte, entendeu? E aí no Brasil, apesar das diferenças, das brincadeiras que tem com o baiano, com o nordestino, com o gaúcho, né, com a pessoa do interior, né, existe uma brincadeira legal entre a gente, né, uma ética, né? Aqui não tem isso, aqui é guerra mesmo, cada um protege seu território, a minha linha, né, meu bottom line é aqui, e você não passe daqui porque vai ter problema. Para quem quer investir, quer começar o negócio, é a melhor opção. Por isso que eu devo voltar para o Brasil ainda este ano, porque eu vejo muitas oportunidades, eu amo meu país, por isso que eu estou sempre voltando ao Brasil, mas agora eu sinto que a gente precisa estar mais junto, Marins. Eu sinto que nosso país precisa de cabeças pensantes, formadores de opinião, pessoas como eu e você que viajou o mundo todo
e que pode dar um depoimento, sabe? Pode mostrar o que aconteceu aqui fora e melhorar um pouquinho o que vai acontecer aí para frente. Então, Clóvis, agora conte para mim a sua atividade, assim, porque é claro que você é conhecidíssimo, né? Mas conte para os nossos aí internautas aqui que estão ao vivo com a gente, qual é o seu foco? Como é que você faz palestras com conteúdo tão profundo, que eu sou testemunha disso, né, com personagens diferentes e mais a mágica sua, né? Porque você é um dos mágicos mais conhecidos internacionalmente, né? Eu me lembro que eu não me lembro se foi em Portugal, onde foi, né, que eu falei o seu nome e todo mundo, conheço, Clóvis Tavares, o Clóvis Tavares, que já esteve por cá fazendo as suas apresentações, aquela coisa toda. Então, Clóvis, conte a sua história como mágico. Muito bem. A minha história como mágico é muito simples. Eu era uma criança sonhadora e quando vi um mágico fazer aquele número de aparecer pombinho, de manipular bolinha, aparecer cartas, eu fiquei encantado. E fui atrás. Só que não tinha onde você aprender mágica em 1972, mais ou menos, 70, 72. Então eu tive que me esforçar aprendendo com outros mágicos mais velhos, que tinham um conhecimento, mas ao mesmo tempo tinham receio de ensinar arte. Eu consegui, através de muita persistência, muita resiliência, ficar amigo de alguns mágicos, aprender e exercitar esta arte nas festas infantis, que eu fazia nas cidades do interior, né? Porque eu morei, além de São Paulo, em Jacutinga, Espírito Santo do Pinhal, morei em Amparo, morei em Itapira, só não morei em Sorocaba. E cada cidade que eu ia, a mágica me ajudava a quebrar o gelo, a fazer novos amigos. E isso foi muito bom para mim. Então foi um lado psicológico que a mágica me ajudou, além de ser boa para você ter autoestima no palco, né? Me ajudou a criar relacionamentos. E isso foi bom. Depois da mágica eu aprendi também outras artes, né? Como, por exemplo, a música. E a música me ensinou o quê, Marins? Disciplina. Né? Com a música eu aprendi que existe matemática na vida. Então você tem o tempo de tocar, o tempo de não tocar, que é a pausa. Né? Que a gente precisa aprender hoje a fazer pausa, aprender a ouvir o silêncio, né? O ritmo, que tem que mudar de acordo com o grupo que você está tocando, tem um ritmo. Você tem que entrar no ritmo do grupo. Então isso tudo me ajudou nas empresas. Essa visão do mágico, a visão do músico e também a visão do xadrez, que é uma outra atividade que eu tive durante muitos anos, que me apaixonou, porque no xadrez você vê sempre além, né? Você vê sempre adiante, 2, 3 jogadas. Então você começa a imaginar o futuro. É o que o antropólogo faz, né? Ele analisa as jogadas do presente, né? E joga de cavalo, que a gente fala. O cavalo é aquela peça que ela salta as outras, né? Então ele vai saltando lá para frente e vê o que vai acontecer. Então, estas uniões de mágica, música, xadrez, me deram a visão de que eu vou ser publicitário. Então, aos 19, 20 anos, eu decidi fazer propaganda e publicidade em São Paulo, pensando que eu ia ser um diretor de criação. Mas não deu certo, porque depois, quando eu terminei a faculdade, eu percebi que eu teria que abandonar a mágica para ser publicitário. Então, eu resolvi misturar as duas coisas e criar algo novo, que aí surgiu os shows de mágica com produtos, que eu fazia nas feiras do Anhembi, né, cortar carro no meio, levitar pessoas. Naquela época, a televisão não tinha tantos efeitos especiais, né? Porque hoje, quando você vê um mágico na televisão, você fica na dúvida, é ele que fez ou é um truque de câmera? Naquela época, não, né? Não tinha isso, a tecnologia era muito pequena. Então, quando você fazia mágica, era mágica mesmo. Então, gerava, né? A época do David Copperfield, gerava todo aquele encantamento. Então, a mágica foi, para mim, um meu grande tutor, né? Juntando a mágica com a publicidade, eu percebi que existiam nichos de mercado que ninguém estava abordando. Por exemplo, as palestras. Eu percebi que as palestras eram muito interessantes. A tua palestra já tinha conhecimento naquela época, falando de 88, 89, né? Naquela que comecei a fazer palestra, você já era uma pessoa conhecida.
também nosso amigo Gretz vai fazer a palestra. Quem mais fazia a palestra? Jomir Betting, os políticos, né? Naquela época. Benvenuti, lembra? Benvenuti, nossa, fantástico. Eduardo Botelho. Temos vários nomes, né? Da nossa história de palestras e consultoria. E aí eu juntei a mágica com o conteúdo para fazer os personagens. E aí vem, né? Por que eu criei o personagem? Porque eu só tinha 24 anos, Marins. Hoje, quando você vê um jovem de 24 anos trabalhando numa empresa, na área de TI, né? Na área de consultoria, você olha para ele e você sabe, acredita no que ele fala. Naquela época, você não tinha bagagem para conversar como eu estou conversando com você. Então eu tinha que envelhecer. Então isso que você falou de colocar um óculos, eu colocava um óculos assim, ó, mais quadradão, falava com sotaque americano, e todo mundo acreditava que eu era o americano que veio de Harvard. Eu falava, você gosta de dólar? Ok, dólar é importante, mas o importante é você ter crédito. O crédito vale mais que o dólar, porque quem tem crédito consegue mais dólar. Do you know? Do you know what I mean? Então, Marins, o personagem fazia com que a mágica tivesse um outro valor, né? Uma ilustração, e ao mesmo tempo o pessoal falava, nossa, o cara veio de fora, né? Por isso que ele é mágico, por isso que ele é bom. E eu pensei que isso ia ser uma moda, 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu estou há 30 anos e não consigo soltar os personagens. Eu tenho palestra do Clóvis sem personagem, como eu estou falando agora, mas ainda tem o alemão, que fala alemão o tempo todo, tem o espanhol, que habla muito bem em português, además que agora está vivendo aqui em Espanha, tem o inglês também, né? Só não consegui fazer 2 personagens, que é 3 personagens. O português, que não conseguia vender, apesar de falar com sotaque muito bem, não conseguia vender meu produto, não sei porquê. O outro personagem que eu não conseguia fazer muito bem era o francês. Je ne parle pas français, je suis brésilien, mas esse negócio de fazer com a boquinha assim não combinava, minha boca é muito grande, não dava. E também não conseguia fazer o argentino. Aí no Brasil, realmente, o argentino não dava certo. Então, fiquei só nos 3. Fiquei no personagem americano, no alemão e no espanhol. E agora, o Clóvis, né? Depois de 30 anos, já posso tirar a máscara, né? E falar o que eu penso, o que eu sinto, brincar um pouco menos, falar mais as verdades, né? Que a mágica também, ela tira um pouco da seriedade, você não acha? O que você sente disso? Não, eu acho que não, Cláudio. Deixa eu comentar algumas coisinhas do que você falou que eu achei interessante. Primeiro, né, a sua experiência internacional. Realmente ela dá uma visão completamente diferente, né? Uma visão de mundo, uma visão cultural, né? De modo de encarar a vida, modo de viver a vida. Isso que a gente chama de cultura, né? Cada povo, né? Cada nação tem as suas tradições, a sua visão do presente, a sua visão de futuro. Isso ensina muito a gente até a valorizar e conhecer melhor a da gente mesmo, né? É um processo de comunicação, né? E na comunicação, você sabe, tem o emissor e o receptor e a mensagem. Quer dizer, essa passagem, quando ela tem um componente lúdico, emocional, ela marca mais. O que eu noto na diferença da sua apresentação com as outras que a gente assiste é o conteúdo seu. A mágica você utiliza como um meio de comunicação, um meio de fazer o conteúdo chegar no receptor. Não é a mágica pela mágica, né? Não é a mágica como um mágico, quer dizer, você usa a mágica como o Polito, por exemplo, usa a linguagem, como a gente usa a linguagem, etc., né? Às vezes a linguagem corporal, às vezes... Então, eu acho que é muito interessante, porque o conteúdo que fixa, não eu me lembro que uma vez eu conversei até com você, né? Você falava palestra show, né? Porque no Brasil, às vezes a palavra show, ela retira um pouco a ideia de conteúdo, né?
e sendo que, na verdade, a sua palestra show é um show de conteúdo, isso que me impressiona. Quer dizer, além de um show, é um conteúdo. Então, eu acho que você, como Clóvis Tavares, também deve ser um personagem bom, porque você passa o conteúdo, né, que você tem de sobra pela sua formação. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para você, como antropólogo, né? Veja que você estudou publicidade, que nada mais é do que comunicação, não é isso? Música e teatro são linguagens universais, né? Você pode ver, matemática é linguagem universal, né? Eu falo grego, você fala espanhol, outro fala qualquer outra, russo. Nós não dizemos bom dia um para o outro, mas nós fazemos a mesma conta, não é? Nós lemos a mesma partitura, né? Não é? As 7 notas e 14 sons, por isso que música é importante, né? Meus filhos, por exemplo, você conheceu, o Aloysio aprendeu oboé, o outro violão clássico, o Túlio, por quê? No conservatório de Tatuí, né? No conservatório mesmo. Por quê? Porque é linguagem universal, isso abre a mente, né? Eu, por exemplo, aprendi violino, né, quando eu era criança. Olha então, que legal. essa linguagem, a matemática, a linguagem universal, por exemplo, eu vi teve uma live do Max Geringer com o Polito, e o Max Geringer falando que devia ser obrigatório nos cursos da escola, comunicação e expressão, né? Ora, nos Estados Unidos é obrigatório o tal do speech and drama. O que é speech and drama? Public speaking. Do currículo. Teatro. Teatro é fundamental, por isso que tem que colocar os filhos em teatro, em atividade de teatro, para você se comunicar e se expressar. Agora, Clóvis, você voltando para o Brasil, que você quer voltar ainda este ano, qual é a imagem que você hoje aí no exterior, principalmente na Europa, tem hoje do Brasil? Você acha que... Você tossiu? Você tossiu, eu tenho que usar máscara. Peraí. Um dos motivos que eu estou voltando, eu quero participar dessa retomada, entendeu? Eu quero fazer parte desse sucesso. Eu sou muito otimista. E eu sinto que não é aqui. É aí que vai acontecer a grande mudança. Por isso que eu estou voltando para o Brasil, né? Com essa bagagem, com essa vivência e com essa esperança, né? Agora, Clóvis, trazendo para a realidade sua como palestrante para a empresa, qual você vê hoje os maiores desafios da liderança? Você, com toda essa bagagem sua, o que é liderar hoje, né, num pós-pandemia, num país, né, essa loucura desse tal globalismo que a gente está falando aí, né? O que você acha que é liderar? Olha, Marinho, você tocou num ponto-chave para mim, porque nesse exato momento, né, eu estou ainda de quarentena, que a gente não pode sair todos os dias, só alguns horários, né? E eu estou me dedicando já há 3 anos a escrever um livro sobre liderança. E por uma coincidência, me perguntou isso agora, a gente não tinha combinado, tá? Eu estou no final do livro, né? E esse livro, ele fala sobre o humanismo na liderança, entendeu? O lado, né, do líder mais humano, mais apaixonado, mais inspirador, do que mandatário, do que uma pessoa que exige resultados, né? E então, inclusive, eu estou colocando nesse meu livro um pouco do Walt Disney, porque quando eu estudei nos Estados Unidos, eu morei lá durante 4 anos, eu estudei na Disney Institute durante vários meses, e para entender a cultura, eu morava praticamente do lado da cidade. Então, eu aprendi um pouco do que é ser um líder humanitário, um líder amoroso, né? Que as pessoas olham não como um chefe, né? Como uma pessoa do bem, querido, né? Da família, como era o Walt Disney. E eu acredito muito que o futuro do Brasil vai ser isso. Exatamente o que eu estou colocando no livro. Pós-Covid, vai sensibilizar muitos líderes
porque eles vão entender que as pessoas têm família e que essas famílias têm necessidades, que essas necessidades elas precisam ser supridas pela empresa também. Essa área virtual que, sabe, existia, mas ninguém usava, todo mundo tinha um pouco de arredio para usar a internet, Skype, Zoom, etc., a rede social, ela quebrou, houve uma disrupção, como diz o Clayton Christensen, né, no livro de inovação disruptiva. Nós passamos por um momento que nem a Apple rompeu de um dia para o outro os outros celulares, né? O Covid rompeu de um dia para o outro a comunicação virtual. Ela deixou de ser um porém, um aliás, para ser o principal meio de comunicação. E os líderes vão usar isso direto agora. Quem não se preparar no ser híbrido, como nós estamos sendo agora, né? Você pode fazer uma palestra virtual agora, que eu sei que esse tema daqui a pouco, você tinha me comentado, não é? E daqui a 2 meses, 3 meses, está pessoalmente na mesma empresa. Nós temos que ser híbridos, né? E aprender como lidar com os dois ambientes, as duas linguagens. Acredito que o líder, assim como nós dois e todos os outros profissionais de comunicação, vão passar por uma mudança radical e não tem volta. Tá? Eu acho que a gente não vai voltar para o modelo anterior. Vai continuar existindo os dois modelos. Não vai deixar de existir palestra, não vai deixar de existir evento, isso é cultural. Outro dia você falou com o Max Geringer sobre isso. Eu estou totalmente de acordo com vocês. Né? Não é uma crise de 4, 5, 6 meses que vai mudar um Brasil inteiro. Né? Não é como fosse uma Segunda Guerra Mundial de 4 anos. A gente está falando de 6 meses. Né? Então, eu acredito que depois a gente vai sair mais forte do que entrou. Essa é a minha visão. E o líder tem que pensar nisso. Ele tem que ser mais humano, mais compreensivo, mais tolerante e colocar em primeiro lugar a família. A família dele e a família dos empregados. Olha, Clóvis, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa do Datafolha, o que o brasileiro mais valoriza. Em primeiro lugar, com 79%, em primeiro lugar, família. Folha. Em segundo lugar, trabalho, com 75%. Terceiro lugar, estudo, com 68%. Em quarto lugar, Clóvis, religião, com 49%. Olha. Então, você vê como é interessante você pegar essas pesquisas, né, e trazer isso para a liderança, principalmente a liderança aqui no Brasil. Né, eu sempre falo, né, Clóvis, que crise em grego ela é peneira, né? Peneira, né? Peneira. Vem de crine em grego, que é separação, né? Nessa peneira da crise, talvez o Brasil passe por essa peneira melhor do que os países com os quais compete, né? E mesmo com mercados maduros, como é o caso, por exemplo, da Europa, né? Mercados que não crescem, porque a população não cresce, o mercado já está abastecido, né, do ponto de vista de consumo. Então a economia sofre mais, como você está falando. Então eu queria, de novo, agradecer você por essa live que nós estamos fazendo, né? Você aí em Madrid, né? Eu aqui, né, no interior de São Paulo, e e você contando a maravilha da sua experiência como profissional, sua experiência pessoal. E estamos esperando você aqui de volta no Brasil, que para nós vai ser uma alegria muito grande. Um abraço, gente. Muito obrigado a vocês que estão assistindo aqui. E nós vamos, então, encerrando esta live. E nós estamos aqui no chat, né? Então, por favor, deixem aí seus comentários, deixem aí. Vocês vão ver também aqui, nós temos todos os contatos do Clóvis, para que vocês possam entrar em contato com ele. Está tudo aqui, tá no chat também, para vocês não perderem a chance de conhecer o espetacular trabalho que o Clóvis faz nas empresas, com as lideranças, nas palestras, em tudo que ele faz.
Obrigado, gente. Sucesso aí para vocês. Um abração. Até mais.